Estamos com o Frei Luiz Fernando Rangel, mestre e doutorando em Teologia na PUC-Rio e pároco da Paróquia São Sebastião, Araruama, que nos apresenta uma reflexão sobre o artigo Compromisso para a Misericórdia, tema do recente jubileu para o diálogo e a ação, de autoria dele e da doutora em Teologia, também na PUC-Rio, Maria Tereza de Freitas Cardoso. O referente artigo tem como tema Compromisso para a Misericórdia, tema do recente jubileu para diálogo e ação. A que compromisso ele se refere? Então, nós estamos aqui respondendo as perguntas sobre o nosso artigo e nesse tempo da misericórdia que estamos vivendo essa semana, esse artigo vai nos envolver a entender a misericórdia de Deus em nossa igreja. A primeira pergunta que a Dilene me faz sobre o diálogo e ação nesse compromisso para a misericórdia, nós podemos responder por um seguinte entendimento. O Papa Francisco pede-nos que faça a cultura da misericórdia. E esse compromisso entre o diálogo e a ação é aquilo que nós temos em torno daquilo que é o nosso cristianismo. Viver a palavra de Deus, dialogar um com os outros e viver a ação do testemunho de Cristo. Então, o compromisso para a misericórdia refere-se a ser diálogo e ação de Deus no mundo e na igreja. A campanha da fraternidade do ano de 2020 tem como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E o lema viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Que relação há entre o tema e o lema da campanha da fraternidade com este artigo? O texto que eu trouxe no artigo, ele faz referência à misericórdia de Deus e à questão da campanha da fraternidade, onde os dois temas relacionam-se com o tema proposto pela misericórdia no ano da misericórdia pelo Papa Francisco. Assim, a misericórdia presente nesses 3 pontos de entendimento refere-se a uma única expressão que está contida no próprio texto. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Aonde nós que entendemos a parábola do samaritano, aonde aquele homem é conduzido por o samaritano até uma hospedaria, e ali começa o diálogo de nosso entendimento sobre a misericórdia. A misericórdia é uma expressão de um homem, uma mulher que sente o desígnio de Deus para buscar aqueles que mais sofrem. Então, os 3 textos, o ano da misericórdia, a campanha da fraternidade e esse artigo, se relacionam-se por serem um compromisso forte para nós cristãos, para vivermos a misericórdia. A obra A Misericórdia, condição fundamental do Evangelho e chave da vida cristã, do teólogo Walter Kasper, contribuiu para o jubileu extraordinário da misericórdia. Qual foi essa contribuição e de que forma aconteceu? O próprio Papa Francisco, ele leu esse texto do Walter Kasper. E o Walter Kasper, ele queria, de algum modo, escrever a misericórdia de algo que a igreja não estava vivendo. Então, o Papa Francisco leu o texto e começou a perceber que também era preciso que a igreja se voltasse à misericórdia. Então, a importância de Walter Kasper para Francisco foi uma grande contribuição à sua pessoa e também foi uma grande contribuição à igreja. E essa forma que nós percebemos é a expressão que o livro mesmo dele indica. Aonde nós podemos proclamar a misericórdia, aonde nós podemos fazer com que essa misericórdia caminhe na vida das pessoas. Então ele começa a falar dos problemas para viver a misericórdia, as nossas ganâncias, os nossos medos, as nossas angústias, e assim esse sofrimento que era abstrato, ele começa a tornar-se um sofrimento cada vez mais presente na sociedade. E assim, o Walter Kasper deseja que a fraternidade e o amor de Deus
se impregnem na vida das pessoas para viver a misericórdia. Então foi isso que o Papa Francisco recolhe de Walter Casper. O artigo retrata também uma abordagem de cultura da misericórdia. Eu posso dizer que de o texto, de tudo aquilo que está escrito, esta é a mensagem principal. Cultura, quando nós entendemos a cultura, é como uma sociedade vive. Então, nós vivemos aqui no Brasil, somos pessoas que são desse espaço territorial, na cidade de Araruama, na Lagoa de Araruama, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E aí vamos vivendo com essa cultura do Rio de Janeiro, cultura de Araruama. E quando o Papa propõe a cultura da misericórdia, ele propõe que nós cristãos, tudo que realizamos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, deve girar em torno de uma cultura. E essa cultura é a misericórdia. Então, podemos entender que é aquilo que você está fazendo em sua casa, para que você não passe a pandemia para outras pessoas. Você deve se ficar em casa, mas você fica em casa não porque você tem medo das outras pessoas, e nem tão quanto você tem medo do vírus, mas você fica em casa pelo respeito e admiração que você tem pelo outro. Chamamos isso de amor de Deus, e esse amor de Deus é impregnado na cultura, a cultura que nós vivemos nesse momento, e essa cultura deve ser fortalecida por aquilo que entendemos de Cristo, que é a misericórdia. Então, quando nós vivemos o amor e o respeito ao outro, influenciamos todo o resto a viver uma cultura da misericórdia. Então, é um tema mais importante que o Papa fala, é a cultura da misericórdia. Segundo Casper, em sua obra já citada, é proposta a misericórdia com tema atual, ou seja, o clamor pela misericórdia continua. O que pode nos falar sobre isso? O clamor da misericórdia é algo que deve ser entendido com o nosso entendimento mais prático, mais da nossa particularidade da nossa paróquia. Nossa paróquia hoje vive um distanciamento físico, mas só de nós participarmos de momentos de textos que são enviados para o nosso WhatsApp, mensagem pelo Facebook, momentos em que nós entramos juntos nas mídias, tanto YouTube, Facebook, e vamos ali vendo pessoas da nossa paróquia sendo e vivendo a palavra do Evangelho. Essa praxe da misericórdia continua nesse momento, onde nós vemos pessoas sofrendo, aonde vemos pessoas em dificuldades, nós temos que estar presente com a misericórdia. Então, eu podia dizer que a praxe da misericórdia, o clamor da misericórdia, é onde nós cristãos corremos e vivemos esses que mais sofrem. De que forma a Sagrada Escritura pode manifestar e propor o caminho à misericórdia? A Sagrada Escritura, ela vai desde o Antigo Testamento falando da misericórdia. Ela vai passando por textos importantes como Salmos, como no Evangelho, no Antigo Testamento como Salmos, depois Jó. Depois vai passando por textos influenciando os sapienciais a partir de Jó. E vamos ali entendendo que a misericórdia é um discernimento espiritual para viver a justiça de Deus neste mundo. E aí no Novo Testamento vamos percebendo que na Sagrada Escritura, quando fala da compaixão e da misericórdia, diz respeito à justiça divina que fala-nos a Deus. Então essa justiça divina, muitas pessoas podem entender que a misericórdia é falar assim, não, que o outro faça o que quiser, coitado, ele não sabe o que está fazendo. Ou então misericórdia quando nós vemos nossos irmãos pecando, não deixa ele fazer, não precisa eu falar nada. Às vezes nós entendemos a misericórdia contrário à justiça. E o que a Sagrada Escritura diz, o Antigo e o Novo Testamento diz, que a misericórdia é uma tomada de atitude do ouvinte da palavra. Aquele que se coloca na ouvir a palavra, audire da palavra, a obediência à palavra,
ele consegue perceber que quando é tocado por Deus, transforma interiormente. Então a palavra de Deus traz o clamor da misericórdia, impregnado com a justiça, que leva o cristão, aquele que ouve, a tomar uma atitude interior de mudança radical, conversão. Descreva a contemplação da kenosis do amor de Deus e como ela se une ao compromisso da misericórdia. Caspe contempla a origem divina da misericórdia e reporta-se ao movimento quinótico do amor do próprio Deus. Faz alusão à criação como a expressão dessa kenosis trinitária, que dirige o amor amorosa e criativamente às criaturas. Essa kenosis, chamada de auto-esvaziamento de Deus, é a condição sine qua non para que Deus, que é infinito, possa dar lugar à criação. A revelação salvífica é a comunicação e dom quenótico. Então, assim, o autor Casper mostra que a kenosis foi elaborada na teologia e menciona depois os mistérios da vida de Cristo, no qual, de modo central, a revelação do dom salvífico manifesta-se a kenosis da misericórdia de Deus. Toda a obra salvífica pode ser vista como manifestação desse movimento quinótico do amor de Deus. Então, assim, com a criação podemos ter situações importantes na nossa vida. Olhar o sol, as estrelas, o mar, a lagoa, o vento, e aí nós vamos nos contemplando o mistério de Deus, os nossos irmãos, a nossa família, e aí nós vamos assim percebendo que o auto-esvaziamento de Deus se doou totalmente para que manifestasse em nós os bens que nós percebemos na sua criação, a kenosis de Deus. Como podemos relacionar o compromisso da igreja com a misericórdia? A relação do compromisso da igreja com a misericórdia também recomendaria-nos um diálogo da misericórdia. Um diálogo que não ficaria restrito dentro das fronteiras visíveis da nossa igreja institucional. E aqui faço um parêntese. Se pensarmos bem, nesse período de pandemia, a nossa igreja institucional, onde nós não podemos sentar nos bancos, participar dos sacramentos, adorar o Santíssimo Sacramento, não podemos mais estar nas nossas missas diárias, semanais, ou também não podemos estar na nossa direção espiritual e na nossa confissão. Qual o compromisso nosso de cristãos batizados para viver a misericórdia em nossa igreja? E continuando, nós vamos perceber que esse diálogo não ficaria restrito dentro das fronteiras da nossa instituição, dentro do templo, mas se comunica para além, desejando encontrar em todas as pessoas, crentes ou não crentes, interlocutores, aqueles que nos falam no diálogo sobre esse tema importante, aliados a quem cooperar. E aí nós vemos ações da nossa igreja, as cestas básicas, as máscaras, a conversa, um telefone, uma oração. E ali nós vamos vendo que essa importância faz com que a nossa condição da igreja se transforme no anúncio da misericórdia através dos padrões institucionais que nós temos nesse momento a cada um de nossas casas, a nossa família. Viver a misericórdia da nossa igreja, trazendo a misericórdia de Deus no interior do nosso lar. Qual a importância de aprofundar o tema da misericórdia como manifestação do amor de Deus e como um compromisso a ser assumido na igreja? Isso é um tema muito importante para nós também entendermos, além daquilo que nós falamos sobre a cultura da misericórdia. Quando olhamos os sinais visíveis das obras do amor e da misericórdia, vemos de certo modo que podemos tomar modelos a esse respeito. Os cristãos, católicos ou não, inclusive aqueles que fazem parte de outras igrejas, outras denominações, mas enfim, o que parte para nós nesse compromisso de relacionar o compromisso desse amor de Deus
com o compromisso a ser assumido com a igreja, diz respeito ao nosso modo de pensar, o testemunho. Se nós não tivermos testemunhos de vida, não tivermos testemunho da palavra, nós não proclamaremos Cristo no meio de nós. Com a temática central e o significado do Jubileu Extraordinário da Misericórdia em 2015, o que este artigo pode destacar para os dias atuais? Eu separei aqui, que você vai receber esse artigo também, junto com essa nossa entrevista. Eu separei só uma parte aqui do nosso artigo que eu achei muito importante a nós. Diz respeito assim: além disso, ao se celebrar um jubileu no tempo do Papa, caberia ter em contas alguns aspectos ao jubileu bíblico. Uma das funções do jubileu bíblico haveria de ser a ajudar as pessoas. Caberia ser visto sob o aspecto do jubileu da misericórdia. Por isso, o jubileu extraordinário da misericórdia estava proposto como um caminho para ajudas concretas. E aqui nós lemos: a finalidade era uma sociedade fundamental na igualdade e na solidariedade, onde a liberdade, a terra, o dinheiro voltasse a tornar-se um bem para todos, e não apenas para alguns, como hoje acontece, se não me engano. Mas, palavras do Papa Francisco, mais ou menos os números não são exatos, mas 80% das riquezas da humanidade estão nas mãos de menos de 20% da população. É um jubileu, digo, recordando a nossa história da salvação, para a conversão, para que o nosso coração se torne maior, mais generoso, mais filho de Deus, com mais amor. Eu separei essa parte pensando justamente nessa semana. O que podemos fazer para modificar a nossa vida, modificar a vida da nossa sociedade, para que a cultura da misericórdia aconteça? O Papa Francisco fala da autoridade daqueles que despojam os bens. Despojar os bens é doar aquilo que mais você tem para aqueles que menos são os favorecidos. E nessa cultura da misericórdia, eu acho que o artigo ajuda a entender que nós cristãos precisamos rapidamente entender o que é a misericórdia para, com certeza, fazer de nossa vida uma vida de homens e mulheres com um coração misericordioso. O artigo aborda o compromisso para a misericórdia. De que forma as pessoas podem atuar como instrumentos da misericórdia? A igreja fala de vários instrumentos para viver a misericórdia. Isso está contido no Catecismo da Igreja Católica. Mas assim, eu vou ler uma parte aqui que está no artigo, que diz respeito a como vivermos essa misericórdia. As necessidades são muitas, mas também que se pode, com empenho e com campanhas, fazer muitas obras. Observe-se que não apenas se fala de ajuda e solidariedade, mas especificamente que se nomeia por Francisco, o Papa, a palavra unidade. O Papa afirma que podemos cumprir esta tarefa de ser mediadores da misericórdia com obras de misericórdia para aproximar, para dar alívio, para promover a unidade. É possível realizar muitas obras. Em suma, as obras de misericórdia corporal e espiritual constituem até os nossos dias a verificação da grande e positiva incidência da misericórdia como valor social. Com efeito, esta impele a arregaçar as mangas para restituir dignidade a milhões de pessoas que não são nossos irmãos e irmãs, mas que são nossos conhecidos irmãos e irmãs, chamados conosco a construir uma cidade viável. Também um texto de Francisco. E pedimos então que quando nós ouvimos esses compromissos da misericórdia, diz respeito a coisas bem simples. Exemplo, visitar o nosso cemitério também é uma parte da misericórdia corporal. Ouvir aqueles irmãos que mais precisam, vivência da misericórdia espiritual. E ali vamos ajudando nossos irmãos a entender o nosso compromisso possível e viável para viver a misericórdia de Deus, ainda hoje em nossa igreja. No Jubileu Extraordinário da Misericórdia, foram enumerados exemplos de obras de misericórdia,
materiais e também espirituais. Sabemos que são muitas as necessidades, mas que com o empenho de todos podemos ajudar, sendo mediadores da misericórdia. Como podemos cumprir essa tarefa sem que caiamos na fantasia midiática da caridade? Eu acho que eu termino aqui essa pergunta falando daquilo que é mais importante para nós cristãos, a oração. Eu acho que se nós não tivermos a oração para viver a misericórdia, nada do que falamos ou pensamos realiza. Então, a principal busca para vivermos os compromissos da misericórdia é estar com o coração orante. Quando eu estou com o coração na oração, eu respeito, eu obedeço, eu vivo a verdade. E fazendo isto, eu vou com certeza entender que eu não sou maior e nem melhor do que os outros, que eu sou parte integrante de um movimento, de um processo de salvação neste mundo, e que esse processo de salvação depende muito mais da minha oração, da minha contemplação, do meu silêncio, da minha adoração, do que talvez reivindicações, desobediências, vanglórias e sentimentos supérfluos que vêm contra a mensagem de nosso Deus, que é rico em misericórdia. Como nesse tempo que estamos vivenciando, podemos tornar possível esse compromisso para com a misericórdia? Eu busco aqui um texto que eu estava lendo esses dias sobre a espiritualidade, em que vários autores falavam sobre como viver a espiritualidade cristã. E ali, uma das coisas que mais me deixou intrigado é que o texto falava de vários santos que viviam essa espiritualidade. E uma das coisas que falava no texto eram assim: primeiro, despojamento. Despojamento é aquele que despoja seus bens com alegria, dá tudo que tem com alegria, vive a vida com alegria, transforma a sua vida em alegria. Isso é despojamento, colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor. Depois o segundo que ele diz é a oração. Aquele que se coloca à disposição de Deus está na oração, como nós já falamos. Então essa é a riqueza desse momento da misericórdia: despojar-se de si, viver a oração. Mas o terceiro, que me chamou muita atenção, é a paciência. Eu acho que é o momento de vivermos agora aquilo que os cristãos dos primeiros séculos falavam, dos primeiros santos da nossa igreja, e que para viver a santidade, dizia o texto, que só há uma via, a via da paciência. Se nós não tivermos paciência, nós não superaremos. Se nós não tivermos paciência, nós vamos nos aborrecer. Se não tivermos paciência, vamos entristecer. E aí vai acontecendo tudo em cadeia e vamos perdendo a nossa fé, porque queremos ver que as coisas se transformem na medida que eu queria. E aí foi pensando, e esse pensamento eu trago a você: despojamento, oração, paciência. Mas para viver esses 3 pontos, temos que pensar em uma única coisa: fui eu que trouxe o vírus? Não. Eu sou responsável para melhorar a vida do vírus, ou melhor, matar o vírus? Não. Sou aquele que vai trazer a cura? Não. Sou aquele que está preocupado com o nosso governo, se está fazendo ou não fazendo? Não. Qual é a sua parte? Usa a tua máscara, lave tuas mãos, passe álcool gel, não fique na rua e espere o tempo, para que o tempo possa ser nosso principal remédio para a cura dessa enfermidade. Paciência. Chamo você cristão a ter misericórdia. E a misericórdia passa pela via do despojamento, da oração e da paciência. No próximo domingo, celebraremos a Divina Misericórdia. Que mensagem pode deixar para todos aqueles que clamam a misericórdia de Deus? Talvez o texto e esse texto que eu estou mandando a você, essa fala que eu estou fazendo, possa ser apenas
uma divagação pedagógica, ou apenas até uma intelectualidade, mas não é isso. A cada vez que nós lemos um texto da teologia, a cada vez que nos questionamos a nossa fé, nós damos resposta à nossa fé para viver um grande combate que estamos vivendo. E para o próximo domingo eu peço a vocês que rezem o seu texto da misericórdia, peçam intercessão a São João Paulo II, a Santa Faustina de Kowalska, e assim nós vamos colocar a nossa fé toda no Senhor Jesus Cristo, que pela intercessão dos seus santos conseguiram viver a paciência, a oração, a contemplação e a dignidade em Cristo. E eu chamo você então a viver esse tempo da misericórdia, ouvindo o que eu falei, lendo o texto, saboreando com a família aquilo que é a misericórdia de Deus. E eu peço também uma outra coisa a você: ajude a divulgar esse texto, ajude a divulgar nossos questionamentos aqui que fizemos, eu e Gislene, para que possa chegar naquelas outras pessoas que mais precisam ouvir a palavra de Deus. E aqui eu deixo: o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Fiquem em paz, permaneçam em paz. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.